Olá, povo de Deus, muito boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Já vou iniciando a nossa mensagem de hoje, declarando e profetizando que o céu te surpreenda, que o céu reserve e derrame na sua vida o seu bom tesouro, a sua graça. Estamos de volta, hoje é dia 11 de outubro, quarta-feira, dia 11 de outubro, estamos aqui com mais uma mensagem do céu para você, porque somente o céu tem a resposta que queremos, somente o céu tem a resposta que necessitamos para esses dias. Eu quero dizer para vocês aqui que ainda tem coisa boa o céu ainda tem coisas boas reservadas para nós, para os seus filhos, para aqueles que creem no poder de Deus e no nome de Jesus. E eu estou aqui como um canal de Deus, como mensageiro de Deus, para dizer para você que ainda há esperança. Se a Bíblia diz que ainda que uma árvore que foi cortada, a sua raiz, diz a Bíblia que essa árvore, mesmo cortada na sua raiz, ao sentir o cheiro das águas, ela pode voltar a ter vida, ela pode voltar a dar frutos. Então, se uma árvore cortada pode, ao cheiro das águas, da palavra de Deus, que são as águas, a palavra de Deus, ela pode trazer vida e dar vida novamente, quanto mais a você que está aí, mesmo nas suas lutas, nas suas adversidades, mas você está vivo. Olhe para você e diga assim, ó, eu estou vivo, eu sou um sobrevivente, eu sou um resiliente, ainda tem resposta de Deus para mim, eu vou experimentar o que eu não experimentei de Deus na minha vida. Não importa a sua idade, não importa quanto você já viveu ou quanto você já sofreu, o que importa é que a palavra de Deus, ela garante que pela fé e pelo ouvir a palavra de Deus, nós podemos conhecer a agradável, a boa e a perfeita vontade de Deus. É por isso que me move estar aqui toda semana, é por isso que me move, porque eu sei que aonde essa mensagem chega, aonde essa mensagem é compartilhada, já aproveitando, pedindo para você compartilhar esse link de hoje aí com o máximo de pessoas que você puder. E você que não é inscrito em nosso canal, se inscreva, assim ative o sininho da notificação, e todas as mensagens que nós colocarmos aqui, você vai receber na íntegra imediatamente, porque é o objetivo desse canal levar uma palavra de fé e de esperança até vocês, tá certo? Então, na semana passada, eu citei um texto que está em Eclesiastes, capítulo 11, que diz, lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. E depois reparte com 7, dá com 8, porque você não sabe que mal virá sobre a terra. Diz também o texto que nós não podemos parar de semear a nossa semente. De manhã semeamos, à tarde semearemos também, porque nós não sabemos quais vão produzir, se uma ou a outra, ou se ambas vão produzir. Então, eu estou aqui, debaixo dessa palavra, debaixo dessa orientação de Deus, lançando o pão sobre as águas, lançando essa semente na sua vida, lançando essas palavras de Deus para levantar o teu coração, levantar o teu espírito, para que você continue em frente. O apóstolo Paulo diz que ele deixou as coisas que para trás ficam e está seguindo em frente, rumo ao alvo, que é Cristo. Então, compartilhe aí esse link com o máximo de pessoas que você puder. E hoje eu tenho uma palavra de reflexão para você. Hoje eu tenho uma palavra, claro, ela é de fé, ela é de vida, ela é de esperança, porque o Senhor é o nosso Deus, o Senhor Deus Todo-Poderoso, Jesus de Nazaré, que morreu por nós, não foi outro que morreu por nós, foi Ele que morreu na cruz. E Ele precisa, essa semana eu falei aqui no domingo de manhã, que Deus, Ele é poderoso, Deus é maravilhoso, Deus é tremendo, mas Deus precisa da sua vida para escrever a história que Ele tem para você. Ele precisa que você empreste a sua vida para Ele, que você entregue a sua vida para Ele, passe o controle para a mão dEle, para que Ele escreva através de você e em você o que Ele já escreveu sobre os seus dias, como diz o Salmo de número 139. Bom, estamos com outro canal no YouTube, o canal Alex Lima, a história por trás da história. Você que quer informação sobre esse canal, nós já temos quatro edições da história por trás da história. Quero também chamar você que está aqui comigo agora. Você tem uma história de superação? Tem uma história de vitória, uma história que você, assim, poxa, essa história aqui, ela vai ajudar a pessoa. Então,
entre em contato comigo, bote aqui nas suas informações, aqui nesse nosso canal, você tem aí embaixo do vídeo, você bota aí, ó, comentário, deixa o seu comentário, diga se você tem vontade de contar a sua história, que eu vou certamente me interessar e trazer você para um outro canal, um outro programa, uma outra atividade, que é contar histórias, porque a história, ela é recheada de muitas coisas, e certamente a sua história vai ajudar muitas pessoas, ok? Pessoal, nós estamos aqui começamos desde o final de semana passado, desculpem, começamos desde o final de semana passado, uma guerra, não é uma guerra ou um conflito, não sei como é que se chama, eu só sei que não importa o nome que dê a isso que está acontecendo em Israel, na verdade isso é uma carnificina, isso é uma barbárie, isso é algo que já não deveria acontecer no tempo de tanta modernidade, tanta tecnologia, mas o homem ainda insiste em ter atitudes medievais, atitude do tempo das cavernas, que é roubar, matar e destruir pessoas. E eu gostaria de compartilhar com vocês algo interessante que está no livro de 1 Samuel, capítulo 8, onde Israel, esse povo Israel, eles eram governados por um juiz. O último juiz, sacerdote, era Samuel, esse que nós vamos ler agora sobre ele. E em um determinado momento, Samuel já estava envelhecido, o povo foi até ele, os anciãos, né, daquele povo, os líderes, falaram assim: olha Samuel, foi muito bom enquanto durou, você foi um bom profeta, um bom juiz, um bom sacerdote, mas agora a gente quer um rei. Então vamos acompanhar comigo aqui, 1 Samuel capítulo 8, diz assim, ó: e sucedeu que, tendo envelhecido Samuel, constituiu a seus filhos por juízes sobre Israel. O nome do seu filho primogênito era Joel, e o seu segundo Abiá. E foram juízes em Bérseba. Porém, os seus filhos não andaram conforme ele andou, e se inclinaram à avareza e aceitaram o suborno e perverteram o direito. Ou seja, os filhos de Samuel, que deveriam seguir os passos dele, deveriam ser o testemunho do pai, se desviaram. Então, os anciãos de Israel se congregaram, se reuniram e vieram a Samuel a Ramá. E disseram-lhe: eis que já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue, como tem todas as nações. Porém, esta palavra pareceu mal aos olhos de Samuel, quando disseram: dá-nos um rei para que nos julgue. E Samuel orou ao Senhor. Disse o Senhor a Samuel: Samuel, ouve a voz do povo em tudo quanto te dizem, pois não tem rejeitado a você, mas antes a mim tem rejeitado, para eu não reinar sobre eles, conforme as obras, todas as obras que fizeram, desde o dia que os tirei do Egito, até o dia de hoje, a mim me deixaram, e a outros deuses serviram, assim também fazem com você. Então, o que aconteceu? Israel, desde a sua concepção de povo, ainda era um povo que era ligado aos seus patriarcas. Abraão, principalmente, é o patriarca que dele gerou o povo hebreu, o povo israelense. E aí, depois que eles entraram na terra prometida, que não havia mais a liderança como Moisés, então Josué se tornou o primeiro juiz após Moisés. Depois vieram outros, vieram Jefté, vieram Gideão, vieram Sansão, e por último, esse juiz, que também era um profeta, chamado Samuel, diz o texto que ele já estava velho, e os seus filhos, infelizmente, né, a gente ensina os filhos às vezes o caminho correto, a gente dá exemplo para os filhos, né, às vezes você dá tudo para o seu filho, e às vezes ele resolve seguir um caminho diferente do seu, e às vezes não é nem diferente, é pior do que o seu. Então aconteceu também com os filhos de Samuel. Então os anciãos, né, já que eram várias tribos, se reuniram e falaram assim: olha Samuel, é o seguinte, você fez tudo direitinho, mas os seus filhos já não estão mais fazendo o que você fazia, e você não tem condições de tomar conta da gente, então nos constitua um rei que reine sobre nós e que nos governe. Quando Samuel recebeu aquela notícia, diz a Bíblia que Samuel, ele se entristeceu e orou ao Senhor. E foi falar: ó Senhor, o povo não quer mais que eu seja líder, mas o povo quer que o Senhor agora, ou melhor, que eles tenham um rei como todas as outras nações. E aí Deus falou com Samuel: Samuel, fala, ou melhor, faz o que o povo está querendo, certo? Deixa eles seguir o caminho deles, porque na verdade, Samuel, eles não rejeitaram a você como sacerdote nem juiz, eles estão rejeitando a mim.
Porque, na verdade, tudo que Samuel fazia, ensinava, tudo que Samuel administrava, vinha com a orientação de Deus. O juiz, ele precisava ter um relacionamento muito forte com Deus para entender a vontade de Deus e, ao mesmo tempo, também levar a Deus as necessidades que o povo tinha. Então, era exatamente um mediador, como Cristo é hoje o nosso mediador. Cristo substituiu os juízes, substituiu os profetas, substituiu os patriarcas. Cristo, ele é o sumo sacerdote, também é o único mediador entre Deus e os homens. Mas, voltando aqui para Samuel, o povo queria que fossem iguais a todo mundo. Então, aqui nós conseguimos identificar várias coisas. A primeira coisa que nós identificamos aqui é que o povo de Israel não quis mais andar debaixo, sob a batuta de Deus. O povo de Israel não queria mais seguir as regras de Deus e queria um homem, uma pessoa de carne e osso, que deveria naturalmente lutar as suas guerras. Tanto que lá na frente o texto diz assim, que queremos um rei que guerreie as nossas guerras. Ou seja, eles não queriam simplesmente um governante, eles queriam alguém que fizesse aquilo que eles não queriam fazer. Então, tanto que depois Samuel falou com eles: olha, até o momento, vocês sendo guiados por Deus através de mim, vocês, quando vão para a guerra, Deus vai na frente de vocês. Quando vocês querem alguma coisa, Deus atende o que vocês querem. Quando vocês pecam, eu ofereço um sacrifício, vou lá e peço perdão por vocês, e Deus perdoa vocês. Inclusive, Deus tirou vocês do Egito para lhes dar uma terra que não fosse igual a nenhuma outra. Deus tirou vocês de uma terra, do Egito, para que vocês fossem um povo diferente. Mas mesmo assim, as pessoas estavam com o seu coração endurecido e queriam que um homem governasse sobre ele. Ora, uma coisa importante também é que na época do juiz não havia impostos, tá? Não havia impostos, ou seja, as pessoas não tinham que prestar contas ao homem, elas tinham que ofertar a Deus, elas iam anualmente fazer os seus sacrifícios, elas tinham as suas, vamos dizer assim, as suas obrigações, modo de dizer, mas elas tinham as suas responsabilidades, elas tinham os seus rituais que Deus pedia, as festas, tabernáculos, as festas das luzes, tinha também o ano, que todo ano tinha que ter aquele sacrifício para perdão dos pecados. Ou seja, Deus cuidava das pessoas à medida que elas quisessem ser tratadas por Deus, cuidadas por Deus. Então, quando eles disseram para Samuel que não queriam mais um sacerdote, na verdade, assim, eu não quero mais Deus na minha vida, eu não quero que Deus se meta mais na minha vida. Por outro lado, o que aconteceu com eles, inclusive, que uma vez estabelecido um reino humano, uma vez estabelecido um governo humano, a partir disso, ele ia passar a ter coisas como as outras nações tinham. Por exemplo, todos os outros reis, imperadores, cobravam impostos da sua população. Quando não era em dinheiro, porque não havia dinheiro naquela época, havia a cobrança da colheita. Eles tinham parte da colheita, eles tinham que dar para o rei, parte do seu rebanho, parte das suas crias. Tudo que eles produziam para comer, que era somente para eles, eles agora tinham que dar um percentual para o governo. Ou seja, eles preferiram deixar de viver com Deus, que não lhe cobrava nada, não lhe exigia nada, nem um real, nem um centavo, e quiseram ter um governo que passasse a cobrar deles pecuniariamente algum tipo de imposto, algum tipo de moeda que tirasse deles do seu sustento. Por outro lado, quando tinha umas guerras, aí o povo todo ia, mas a partir do momento que passou a ter um reino, um governo, passou a ter necessidade de ter um exército. Então, as pessoas que tinham seus filhos, por exemplo, que trabalhavam no campo, se o rei requisitasse para fazer parte do exército, aquela família não ia ter mais aquela mão de obra, porque tinha que obedecer o rei. Você está me entendendo o que eu estou falando? Então, assim, as pessoas, elas perderam a sua liberdade, elas acharam que livres de Deus, estariam livres para viver o que queriam, mas na verdade elas queriam a liberdade, mas acabaram caindo em uma escravidão pior ainda, porque o profeta de Deus, no tempo de Samuel e os outros, quando o profeta errava, quando o juiz errava, Deus matava,
ou Deus esperava morrer e levantava um outro. Então, quando Deus colocava alguém, Deus era responsável por aquele alguém, e Deus também era responsável de tirar, quando fosse o caso. Já o rei não. O rei era uma questão que era hereditária, de pai para filho, e que o governo ficava concentrado em uma pessoa, no rei, e todas as outras pessoas tinham que ficar subjugadas a ela. Alex, eu ainda não estou entendendo ainda porque que isso tem a ver com a nossa vida. Tem muito a ver com a nossa vida. Porque muitas das vezes, ou geralmente, nós preferimos ter um governo humano do que um governo de Deus. Nós precisamos, às vezes, gostamos de viver segundo as regras do homem, que são implacáveis, que são onerosas, que nos arrancam o fruto do nosso trabalho, e não queremos nos submeter a um Deus que é rico, misericordioso, um Deus que não nos exige nada, apenas que a gente seja fiel a Ele, apenas que a gente o adore e o ame como o único Senhor, Salvador da nossa vida. Um Deus que quer, a única coisa que Deus quer de você é que Ele seja exclusivo na sua vida. Você não pode ter dois altares na sua casa, você não pode ter dois altares na sua vida. Me desculpe você que tem uma outra religião, me desculpe você que cultua, né, algum tipo de imagem. Eu não estou criticando a sua imagem, eu não estou falando mal da sua religião, da sua fé. Eu estou dizendo para você que Deus, Ele precisa ser exclusivo na sua vida, não há outro na sua vida. Então, tanto que Deus, Ele diz aqui no capítulo, ou melhor, no versículo de número 5, desse mesmo texto, olha o que Deus diz assim, ó, porque eles deixaram a mim, e vão agora servir a outros deuses. Então, eles não só queriam trocar o homem, juiz, pelo rei, eles também passaram a trocar Deus por outras divindades, por outros deuses. De repente, o governo que você tem, ou que você se submete, talvez não seja um governo religioso, talvez não seja vamos dizer assim, um ídolo, mas talvez o Deus que te governa, talvez seja os seus problemas, talvez seja a sua condição financeira, talvez seja o seu dinheiro, talvez seja o patrimônio, talvez seja o seu orgulho, talvez seja a sua vaidade, talvez seja o seu coração endurecido, porque quando fala de rei, fala de governo. E aquilo que te governa é aquilo que tem você. Aquilo que te governa é aquilo que te domina. É aquilo que leva você aonde você não quer ir. É aquilo que faz você fazer coisas que você não queria e não deveria fazer. Então, esse texto, ele é interessante até porque nos dias de hoje que Israel está sofrendo horrores, na verdade, há tantos séculos Israel vem sofrendo, né? O Estado de Israel agora, desde 1948, porque na verdade, eles deixaram Deus, deixaram de viver para Deus, deixaram de ter Deus como seu único e suficiente Senhor da vida deles. Então, você que está me assistindo nesse momento, eu quero, por favor, deixar claro aqui, não estou falando mal da sua religião, nem da sua fé, e nem das imagens que você cultua, jamais eu faria isso. Eu não tenho autorização para falar disso, não estou fazendo juízo de valor pelas imagens, os ídolos que você carrega ou que você cultua. Não é isso que eu estou dizendo. Eu só estou dizendo que aquele que você presta culto, é aquele que você é governado, é ele que tem você. E Deus, na verdade, Deus ama a todos nós. Deus ama, Deus não faz acepção de pessoas no âmbito da salvação para aquele que crê que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Mas Deus, Ele só pode agir, Deus Ele só pode intervir, Deus só pode lutar as suas guerras se você eleger Ele como seu Senhor e Salvador, se você eleger Ele como único, exclusivo, que não, sabe, imutável, intransferível tem que ser a sua fé para com o Senhor Jesus e para com Deus Todo-Poderoso, porque se a gente continuar, ou se a gente não fizer, nós seremos iguais às outras nações, a outras pessoas que querem viver a sua própria vida, o seu bel prazer, querem tomar suas próprias decisões, querem fazer as suas próprias guerras que não podem entrar. E aí, quantos problemas nós entramos porque achamos que vamos vencer? Quantos problemas nós entramos porque achamos que nós temos, sabe, que temos superpoderes para enfrentar qualquer coisa? Então, esse texto que acabamos de ler aqui de 1 Samuel 8, ele fala claramente que nós não podemos trocar Deus
pelos homens, ou pelo homem, ou não podemos trocar Deus por nenhuma outra coisa. Por exemplo, se você se submete demais por exemplo, vou dar aqui um exemplo, vou ilustrar para você entender. Se você submete demais a sua empresa, você que tem uma empresa, então você trabalha de domingo a domingo, você não tem feriado, não tem folga, não tem dia santo, você não cuida da sua família, não cuida da sua mulher se for casado, não cuida de filhos se você tiver filhos, você não tem vida, você não tem lazer, você não tem nada, você não desfruta. Então é essa empresa que governa você, é isso que te governa, é isso que dita os horários que você trabalha e que você não trabalha. Deu para entender agora o que eu estou falando? Quando na verdade nós temos que trabalhar, temos que botar a mão na massa, a mão na arado, mas o trabalho não pode nos governar. Quer ver outra coisa que governa muita gente? É o dinheiro. O dinheiro governa muitas pessoas. Ou uns governam porque não tem dinheiro, a falta de dinheiro, a necessidade do dinheiro faz com que ela trabalhe 24 horas por dia se precisar, faz com que ela não tenha tempo de vida, não cuida da saúde, não cuida da família, ela não desfruta da vida, não tem tempo para cultuar a Deus, não tem tempo para orar, não tem tempo para ler a Bíblia, não tem tempo para jejuar, não tem tempo para nada. Então quem governa essa pessoa é a necessidade que ela tem, a falta que ela tem de dinheiro. Ou outras pessoas que têm dinheiro, mas é o dinheiro que governa ela, né? Ela não consegue viver, ela não vive porque o dinheiro, sabe, preocupa, toma a paz dela. O dinheiro faz ela ficar pensando, né, no que investiu, no que não investiu, do prejuízo. Então assim, eu estou dizendo que tudo isso, na verdade, cada pessoa, ela trabalha com aquilo de um jeito. Tem pessoas que eu conheço que têm dinheiro, mas não são escravas do dinheiro. Tem pessoas que eu conheço que estão vivendo uma vida difícil, mas ela não deixa de cultuar a Deus, não deixa de vir ao culto, não deixa de até mesmo ofertar a Deus quando pode ofertar a Deus. Então, se por exemplo, mães e pais que eu conheço que têm um filho rebelde, um filho nas drogas, ou alguém no caminho errado, no alcoolismo, e essas pessoas são dominadas por esses entes queridos, são dominadas pelo filho, pela filha, pelo marido, ou pela mulher. Então o que te governa é a quem tem você. Aquele que detém as suas decisões é aquele que te governa. Então, eu venho nessa noite aqui, porque eu creio que Deus tem coisas boas para nós, eu creio que Deus tem coisas maravilhosas para nós, mas essas coisas que Deus tem para nós não podem nos governar. As bênçãos não podem governar você nem a mim, está me entendendo? Por exemplo, eu sempre falo aqui na igreja brincando assim, por exemplo, aqui que eu não quero ter uma lancha, tá, uma lancha não é legal? É legal, maravilha, embora muita gente tem medo demais, eu também tenho medo demais. Por que eu não quero uma lancha? Primeiro que eu não posso pagar uma marina para poder guardar essa lancha. Segundo que vai ter que ter alguém para pilotar essa lancha. Terceiro que eu não tenho tempo para ficar no meio do mar olhando por nada. Então o que acontece? Se eu não posso ter, ou se eu não quero ter, porque eu não quero que aquilo me prenda, porque aquilo me governe. Você está me entendendo o que eu estou falando? Então, por favor, creia no seguinte: prepare o seu coração para Deus derramar coisas boas sobre a sua vida. Mas primeiramente você tem que analisar você. Quem é que te governa? É a sua necessidade? É o seu dinheiro? Você quer ver uma coisa? Muitas pessoas são governadas pela mágoa. Tem pessoas que quem governa ela é a mágoa. Quem governa ela é o ressentimento. Quem governa ela é o passado. Meu Deus! Quantas pessoas que têm tudo para romper, tem tudo para serem felizes e bem-sucedidas na sua vida, mas o passado governa ela, os traumas do passado governam ela, as injúrias, as palavras de ofensa lá atrás, tem 30 anos, 40 anos, governa essa pessoa. Então, você tem que aprender a abrir mão daquilo que te faz mal. Tanto que Deus falou assim, ô Samuel, faz o que o povo quer. Você já ouviu uma frase que é uma heresia terrível assim, que a voz do povo é a voz de Deus? Tá vendo o que aconteceu? A voz do povo não é a voz de Deus. A voz de Deus é a voz de Deus, não é do povo. Esquece esse negócio. Isso é uma, vamos dizer assim, isso é um adágio popular que fere até mesmo o caráter de Deus. A voz de Deus é a voz de Deus, a voz de Deus é a palavra dele. Então, amados e amadas, eu venho deixar com você essa palavra aqui no dia de hoje. Procure vasculhar o seu coração.
veja o que está governando você e abra a mão e coloque Deus como Senhor e Salvador da sua vida, coloque Deus para governar você, porque eu tenho certeza, Ele não vai lhe cobrar nada, não vai lhe exigir nada, a única coisa que Ele vai querer de você é que você o ame de todo o coração e que Ele seja alguém exclusivo para você. O único Deus, o único Senhor, o único Salvador seja Deus, Jesus Cristo na sua vida. Todos os outros, infelizmente, são os outros, porque ninguém morreu na cruz por você, ninguém criou todas as coisas com a palavra, somente o Todo-Poderoso Deus. E eu quero deixar essa palavra nessa noite com você, tá bom, gente? Pessoal, então compartilhe essa palavra aí. Se você conhece alguém que está escravizado por alguém, você conhece alguém que está sofrendo na mão de alguém, você conhece alguém que está sofrendo na mão do vício, do álcool, do jogo, das drogas, essa pessoa sendo governada por esse vício, então compartilhe agora, para que essa pessoa dê o seu grito de liberdade e entregue a sua vida para Deus, que certamente grandes coisas Deus vai fazer na sua vida, tá certo, pessoal? Bom, estamos chegando ao final da nossa mensagem de hoje. Amanhã, quinta-feira, feriado, dia 12, o culto vai ser às 18h30, vamos começar o culto mais cedo. Então você que quer aprender mais, quer ouvir mais da palavra de Deus, vamos fazer uma oração pela sua vida amanhã, cura, libertação, sabe, algo para limpar a tua mente de coisas que não prestam. Amanhã, 7h30 da noite, aqui no Garcia, Comunidade Ágape, Rua dos Artistas, número 6, próximo ao Colégio Antônio Vieira. A nossa Ágape de Areias, o pastor André, a missionária Joselita, está lá, Rua das Mangueiras, sem número, procure lá a Ágape de Areias. E domingo estaremos aqui na Ágape de manhã, 8 horas, e em Areias, às 9 horas da manhã. Que o céu te surpreenda, que o céu te abençoe, que o céu faça você tomar as atitudes corretas, que o céu faça você escolher Deus sobre a sua vida, tá bom? Que Deus te abençoe e até a próxima semana com mais uma edição Ouvindo o Céu. Até lá!